Se você gosta de matar saudade dos bons tempos, aquele tempo de músicas boas, tempo de grandes compositores, nomes que a gente não poderia esquecer jamais. Se você realmente é amante das boas e velhas recordações, então o seu programa de domingo é aqui. É pra matar saudade. O caso bem contado, as experiências de uma geração inovadora, entrevistas, notícias e o que a nossa mente recordar. Francisco Heitor apresenta pra você É Pra Matar Saudade. Aumente o volume do seu rádio e fique com a gente, pois aqui você nunca perde, você sempre ganha boas recordações. Toda vez que eu viajava pela estrada de ouro. Bom dia, Almir Fófano. Bom dia, Eliane Saraiva Fófano, aqui na rua João Sebastião de Amorim, em Espera Feliz. Bom dia, Eliane Alves Cruz Fófano, lá em Guiricema. Bom dia, doutor Aníbal Rodrigues Júnior, aqui na Avenida Jaime Toledo, em Espera Feliz. Bom dia, comunidade, gente querida e amiga, aquele abraço. No oferecimento do Cicobi Crédito Sudeste, a minha, a sua, a nossa cooperativa de crédito de Espera Feliz, está no ar, o programa É Pra Matar a Saudade. Um programa simples, feito por gente simples, levando até você aquela mensagem de paz, alegria, música, informação, curiosidade e convidados. E a nossa convidada de hoje, dia 31 de dezembro de 2023, último domingo do ano, último programa, é a minha querida colega de trabalho de longa data aqui no rádio, a nossa gerente da emissora, a Meire Fófano, que está aqui no estúdio da 98 e vai dar o seu alô para a comunidade. Bom dia, Meire. Bom dia, Sr. Chico. É um prazer imenso estar aqui hoje sendo entrevistada pelo senhor. Meire, tudo certo, beleza pura, tranquila como a noiva na casa da mãe na véspera do casamento? Tudo certo, Sr. Chico. E a convidada de hoje, 31 de dezembro de 2023, é a nossa gerente da Rádio Café de Espera Feliz, a Meire Fófano, que vai contar um pouco da sua história de vida. Meire tem 56 anos, filha de Pedro Fófano e Dona Clotildes de Barros Fófano. Nasceu no dia 25 de outubro de 1967, num lugarejo chamado Evangelândia, onde morou até seus 2 anos, quando seus pais se mudaram para Guiricema, onde morou até os seus 16 anos. Quando seus pais vieram aqui para Espera Feliz, onde ficaram 6 meses e voltaram para Guiricema. E lá ficaram mais 6 meses e voltaram definitivamente para Espera Feliz, onde mora até hoje. Mudou pouco, hein, Meire? E o porquê dessas 2 mudanças de 6 meses? Fala para nós. Sr. Chico, nessa fase aí, meu pai já trabalhava aqui em Espera Feliz e Dores do Rio Preto. Ele veio para cá há muitos anos. E aí viu a necessidade da gente vir morar aqui também com ele. E nós viemos. Mas a minha avó materna, a avó Gabriela, veio junto e não se adaptou ao clima de Espera Feliz. Naquele tempo era muito frio e ela, já idosa, não gostou de nada do clima daqui. E aí minha mãe, para agradar ela também, pensando no bem-estar dela, voltamos para Guiricema. Nesse período de 6 meses lá, ela sofreu um acidente e veio a falecer. E aí foi que nós voltamos novamente para a Espera Feliz de vez, por definitivo. Então a vovó se sentiu fora do ninho aqui em Espera Feliz. É verdade, porque Guiricema, o senhor conhece muito bem, é uma terra quente. E foi um contraste muito grande. E realmente, para uma pessoa idosa, já é mais difícil de se adaptar. Então ela sofreu muito com isso. E aí, com medo dela adoecer aqui, acabamos voltando para Guiricema. Muito bem. Meire, fala para nós, como foi a sua infância lá em Guiricema e a escola, os colegas, os professores?
as brincadeiras. Fala para nós. Sou Chico, minha infância foi muito bem aproveitada. Eu brinquei muito nas ruas, na cidade do interior. É muito legal isso, você ter essa liberdade de brincar. Então era brincadeira de queimada, de pique, esconde. E eu me lembro muito bem das primeiras imagens da escola que eu estudei, que era o Jardim da Infância. E os meus amigos, até hoje, interessante que eu tenho contato com eles, e até hoje a gente se encontra, não é todo ano que a gente tem oportunidade, mas sempre quando temos essa oportunidade, a gente faz um encontro em Guiricema. Então são amigos de longa data, né, da mesma idade, e que a gente relembra muito bem desse tempo. Então você continua brincando com eles até hoje, quando encontra lá em Guiricema. Verdade. E sempre vem à tona. E aquelas calçadas, eu me lembro depois de algum tempo que eu voltei lá, aquelas calçadas estreitinhas, que é uma cidade bem do interior. E eu adorava, era brincar de carrinho de rolimã. Só que, como menina não tinha carrinho de rolimã. Não pegava bem. Não pegava bem. E eu ficava com os meus amigos, deixa eu dar uma voltinha. E demorava, tá? Porque eles também não aceitavam muito bem, né? Esse machismo de longa data. Então, quando um liberava o carrinho de rolimã, mas era uma maravilha. Era uma bênção de Deus. Descia o morrinho que era próximo da minha casa, numa velocidade. Eu sempre gostei bem de umas aventuras. E essa, então, eu nunca esqueço. Muito bem. Ô Meire, a origem do nome da comunidade, Evangelândia. Fala para nós. Sou Chico, é uma história muito interessante e que marcou toda a família. Meus bisavós vieram da Itália como imigrantes naquela fase, né, terrível, pós-guerra. E a minha avó sempre contava que quando eles vieram da Itália, eles passaram 40 e tantos dias no mar, que era de navio, né, que vinha. E os fazendeiros do Brasil, né, quando sabiam que iam chegar algum navio, já ia lá para o porto, no Rio, para esperar os imigrantes chegarem, para já oferecer um serviço na propriedade, que aí eles se encaixavam como uma mão de obra para os serviços das fazendas, né? Então, uma história que ficou muito marcante na minha vida foi quando a minha mãe que contava isso também, que ela soube através da minha avó. Que essa minha bisavó, Estela, que veio da Itália, ela veio com meu bisavô Pedro e com mais 2 filhas. Só que nessa trajetória aí, na viagem, ela deu à luz a uma outra menina. No navio. Mas ela não sobreviveu, porque já nasceu com problemas. E ela ficou naquela situação. O que ia fazer com aquela criança, né? Não poderia esperar chegar até o Rio de Janeiro para fazer o enterro, né? Enterrar a menina. Então, o capitão do navio sugeriu que jogasse no mar. E ela, com muito pesar, teve que fazer isso, mas chegou a dar um nome à menina, que foi Marina. Por conta do mar. Então foi esse episódio triste que eu me lembro, que, né, ficou marcado, que eu ficava imaginando aquela cena, né, ruim, mas que depois que eles se assentaram, né, no Brasil, eles vieram primeiro para Visconde do Rio Branco, para aquela região. E muito eles não tinham condições nenhuma, que eles vieram trabalhar para alguém. E dali eles ficaram um tempo, até se chamava Sementeira, é um lugar próximo. Comunidade Sementeira. Entre Visconde do Rio Branco e Guiricema. E passaram muitas dificuldades, muitas mesmo. E a minha avó também contava que a primeira panela que eles usaram foi uma lata de querosene cortada ao meio. Então, foram tempos difíceis, né? E depois disso, eles foram para a cidade de Guidoval, que também é perto ali de Guiricema. E ali meu avô começou a plantar cebola, que era um produto pioneiro na região ali. Ninguém tinha plantação de cebola. Ninguém plantava. E com isso, ele foi comercializando esse produto e puderam comprar um lote de terra. E dali foram crescendo economicamente. E depois eles foram, quando meu bisavô faleceu, meu avô Júlio continuou os trabalhos e começou a produção de café.
E aí eles já foram para o lado ali de Guiricema, Tuiutinga, que é distrito de Guiricema. E aí o senhor me perguntou por que do nome Evangelândia. Isso mesmo. Porque foi um fato curioso também, que a minha bisavó, preocupada, porque nessa época já tinha uma grande lote de terras, né? E ela preocupada como que ia distribuir aquilo para os filhos. E então ela pediu para o meu avô Júlio que fosse até uma loja e comprar algum livro que explicasse como que ela poderia fazer um testamento. E aí meu avô Júlio, muito simples, todo mundo, não tinha né, essa questão de conhecimento, né, de escola, nem nada. Ele achou um livro, o Novo Testamento. E chegou em casa com aquele livro, achando que fosse dar uma noção, uma orientação sobre como fazer um testamento. E ali minha avó começou a ler, que eles, né, sabiam ler e escrever. Começou a ler aquele livro e se encantou pela Bíblia, e dali eles se converteram ao protestantismo. Daí o nome, o meu avô, anos após, construiu uma igreja que tem lá até hoje, e nesse local passou a se chamar de Evangelândia, por conta desse processo de conversão que eles tiveram para o protestantismo. Então, o evangelismo começou lá com seu bisavô. Começou com ele, e até hoje tem a igreja, que tem os cultos aos finais de semana, funciona normalmente. Todos os netos, praticamente, os filhos e os netos foram batizados lá. É um nome muito sugestivo, né? Muito, né? E o interessante é que tem toda essa história por trás. Foi uma conversão mesmo. Muito bem. Meire, e as artes? Você era menina sapeca, aprontava muito quando garota? Ah, sou Chico. Como eu falei, eu sempre gostei muito de aventuras, muito curiosa para saber como que era determinada a brincadeira. Mas assim, não aprontava demais, não. Eu gostava assim de brinquedos ao ar livre. Também era o que a gente tinha mais. Gostava também de brincar de boneca dentro de casa com as minhas amigas. Mas os brinquedos na rua que eu mais gostava eram pique de esconder, era essa queimada, então eu sempre gostava era de ganhar. Meire, quem mais puxava a orelha? O papai ou a mamãe, a dona Clotilde? Fala pra nós. Olha, seu Chico, meu pai, nós nunca tivemos muito diálogo, não era? E também porque hoje eu percebo isso, que ele também não tinha com os pais. Então vai passando de geração. Isso aí. A gente não sentava, vamos conversar. Igual hoje eu vejo, né, o Aníbal, meu marido, com as minhas filhas. Então, ele sempre foi muito sério, assim, chegava, e aquele queixo dele, né, não sei se você lembra, aquele queixo meio trêmulo, quando ele ficava emocionado, tremia o queixo, ou por bem ou por mal, né, e ele sempre assim, muito respeitoso, chegava, ô pai, dá dinheiro aí ele tudo o que eu pedia, ele sempre liberava. Essa questão de dinheiro, de alguma coisa que eu queria. Eu quero isso. Que eu sempre fui, a minha mãe contava, 3 irmãos, nós somos 4, né? E ela contava que sempre quis ter uma filha. E aí o meu primeiro, né, o meu irmão, primeiro filho, Omir. E ela tinha feito enxoval todo rosa, que não tinha ultrassom naquele tempo, né, seu Chico? E aí veio o Omir. Depois o Júlio, ela também fez um enxoval todo rosa, o Júlio. O Ângelo também, um enxoval todo rosa. Aí, no meu, quando ela estava me esperando, ela falou assim, vou comprar tudo azul, agora vai ser outro menino. Aí veio você. Então assim, eu sempre fui sentir muito amada por eles, muito querida, mas só que não tinha esse diálogo. E quando ele falava, quando ele se dirigia a mim, seriamente, né? Eu falei, agora já é uma puxada de orelha. Mas assim, não me lembro de nenhum momento agredirem, bater com o ruião, quando era só de olhar para ele, eu já sabia o que ele estava me recriminando por alguma coisa. Isso mesmo, antigamente os pais chegavam assim, só davam uma olhada, estava dado a ordem, não é verdade? Isso aí. Pois é, Meire, o Everaldo, outro dia, meu filho, eu falei com ele que ia te entrevistar,
Ele falou, será que ela vai falar do pai dela que ele dava uma tremidinha no queijo? Essa era uma característica muito grande dele. Eu lembro dele. E assim, quando chegava alguma criança também, até minhas filhas, quando ele ia brincar com elas, ele ficava tão emocionado e o queixo transmitia isso mesmo, a emoção dele naquele momento. Meire, sua mãe teve 3 homens, né? Isso. E você? Como é que foi? Foi no hospital ou foi de parteira? Seu Chico, foi tudo de parteira. Todos de parteira, porque tinha o senhor Antônio Arruda, que era um farmacêutico muito popular lá na região, e ele morava em Tuiutinga. Ele era como se fosse um médico de todo mundo lá, mas era um farmacêutico prático, né? Um clínico geral. Isso, um clínico geral. E ele tinha uma farmácia, por isso que todo mundo falava que ele era farmacêutico. Mas ele não tinha conhecimento nenhum da área. Ele tinha prática. Ele sabia quando ele podia resolver ou não. Quando ele não podia, ele encaminhava para Visconde do Rio Branco. Na época era o Bar que era o centro que tinha mais recursos. Mas nós 4 nascemos numa casa próximo à fazenda que era da minha avó. E essa casa está lá ainda, está lá até hoje. E todos de parto normal. Esse clínico geral seu lá da comunidade não era um privilégio só de vocês, não. Nós também aqui em Espera Feliz, nós tínhamos o nosso clínico geral. Era o seu Américo Cândido de Souza. Ah, me Seu lembro Ameriquinho. dele, me lembro muito bem. E tem um fato curioso, que fui vizinha deles muitos anos. E na época solteira ainda, ia muito lá, conversava muito com ele. E quando ele soube que eu ia fazer comunicação social, ele falou para mim, que maravilha, você vai ser igual a Glória Maria. Porque na época ela já se despontava como uma jornalista muito bem sucedida. Né? Famosa. Isso. Aí eu não me esqueço disso. Meire é formada em comunicação social, com especialidade em publicidade e propaganda publicitária. E no dia 17 de fevereiro de 1993, aos 26 anos, casou com o Dr. Aníbal Rodrigues Júnior, com quem construiu a sua família. Juntos tiveram 3 filhas maravilhosas, a Ana Clara, a Estela e a Marília. Meire, você é filha de família italiana, foi criada com aquele rigor paterno, e você também fez o mesmo em relação à criação das suas filhas, ou mudou alguma coisa? Fala para nós. Sou Chico, primeiro eu quero lembrar que nós fizemos questão, eu e Aníbal, das meninas nascerem aqui em Espera Feliz. E ainda no hospital daqui de Espera Feliz. Por quê? Uma cidade que me acolheu tão bem, e ao Aníbal também, e aos meus pais, que quantos anos eu tenho que moro aqui. Às vezes o pessoal fala, de onde você é? Aí eu falo assim, eu sou de Espera Feliz. Aí eu lembro, não, é de Guiriceiro. Então assim, me sinto muito daqui, eu me sinto como se fosse você daqui. Você já tem mais também. de 40 anos que mora aqui. Pois é, pelo próprio tempo, né? Então, as meninas nasceram aqui e essa educação que nós demos para elas sempre foi de muito diálogo. O Aníbal também tem muito de conversar, de sentar e sempre passando limite e autoridade, mas nunca imposição, nunca impor nada. É passar de uma forma, passar que todos temos que ter limite e autoridade e também saber lidar com as frustrações do dia, né? Porque toda criança que não tem limite nem autoridade vai ser um adulto, acha que o mundo é deles. E aí aprende lá na frente de uma maneira mais dolorida. Então a gente sempre passou para elas isso, que a gente tem que ter limite e autoridade e se frustrar com algumas coisas, que nem tudo que a gente quer, a gente tem. É verdade. Não é verdade? Eu sempre falo, o pai e a mãe tem que saber falar não certa hora para os filhos, porque nem tudo que quer tem jeito de acontecer. Isso, e porque pai e mãe falando é de uma maneira dócil, porque se não aprender com eles, vai aprender lá na frente a trancos e barrancos. E de que maneira que vai aprender, né? Dolorida, né? Meire, você nasceu na roça, mas logo foram para a cidade. A sua ligação com o meio rural foi na fazenda da vó Olga e do vô Júlio. Fala para nós, como era essa ligação com o meio rural?
Como isso acontecia lá na fazenda? Fala para nós. Nossa, seu Chico, isso me remete a uma lembrança muito boa. Eu me lembro que o pai, com aquela caminhonete verde, todos os domingos a gente ia. Agora falhou. A emoção veio à tona. É nessa hora que a emoção, Meire, chega, não bate na porta, entra para dentro e senta na mesa do coração e toma conta. É isso mesmo. Mas, voltando, seu Chico, a gente ia todo domingo almoçar lá na Vó Olga. Ia na caminhonete. E uma coisa que eu não me esqueço é que no painel da caminhonete tinha um espaço que ele guardava bala de abacaxi, aquela amarelinha, gente. Então, na hora que eu entrava na caminhonete, já ia abrindo aquele compartimento para procurar a bala. E era muito legal porque era um momento, né, que a gente se encontrava com os tios, os primos, e o quintal da fazenda, né, aquele quintal com pés de manga. Eu acho que é por isso que eu gosto tanto de manga. Cada pé enorme de manga. E era uma brincadeira que a gente subia naqueles pés de manga. E era uma farra. Você ficava igual a macaquinha subindo naquele pé de manga. É verdade. Era manga e coco, que são as minhas frutas preferidas. Eu acho que vem disso. Em alguma determinada situação, eu sinto aquele cheiro da manga, me remete, parece que eu estou lá na fazenda, lá no quintal, pegando manga. E um lugar que a gente gostava muito de ir, a molecada, era no terraço, porque o terraço era como se fosse uma aventura chegar até o terraço. Tinha uma escada que da sala para o terraço, uma escada bem alta, e nesse terraço era onde meu avô fazia os cultos aos finais de semana. Eu não me lembro porque quando eu nasci ele já nem estava aí mais. Mas sabia dessa história, então achava o máximo ir até o terraço, porque era alto, de lá a gente via a copa das mangueiras. Nossa, era muito, essas imagens são inesquecíveis. E lá você viajava no tempo e ficava ali junto com o vô. Verdade, ficava imaginando aquele momento que ele fazia o culto, todo domingo. Muito bem. Meire é cristã oriunda da Igreja Metodista. E aqui em Espera Feliz aderiu ao catolicismo. Como aconteceu essa transição, Meire? Fala para nós. Isso mesmo, seu Chico. Quando nós íamos para cá, Espera Feliz ainda não tinha a igreja metodista. E meus pais sempre frequentavam. E nós, filhos, íamos juntos. Então, daqui eu já fui para Juiz de Fora. Fui morar lá, fui fazer cursinho, fui estudar. E ficou esse tempo meio que sem uma frequência na igreja. E quando a minha filha... Um hiato. E quando a minha filha nasceu, a Ana Clara, a primeira, a minha sogra, muito católica, Dona Penha, começou a despertar isso. Gente, vocês têm que ter uma religião, tem que levar essa menina, tem que batizar. Isso mesmo. Né, o ritual, mesmo que fosse, né, qualquer religião. E como ela era católica, a gente ficou com aquele sentimento mesmo de tem que fazer isso para direcionar o caminho. Tinha que fazer alguma coisa, todo mundo, isso. E aí batizamos a Ana Clara na Igreja Católica e eu passei a frequentar. Mas antes disso, eu cheguei até a conversar com meus pais para perguntar o que eles achavam, porque já que eles tinham me conduzido por uma religião e de repente eu vou passar para outra, a minha mãe, naquela simplicidade toda, falou assim, não tem problema nenhum, porque o importante é ter uma religião, é seguir algo e ter a sua fé. E foi isso que aconteceu. A partir dali, eu gostei, até hoje sou participante, continuo ativa sempre que eu posso, estou envolvida em algum projeto da igreja. Todas as minhas filhas também foram batizadas na Igreja Católica. Você faz parte de algum movimento, alguma pastoral na igreja? Sim, eu faço parte da Pastoral da Comunicação. Somos uma equipe pequena, mas o que tiver que fazer, a gente está pronto para fazer. Uma equipe pequena, mas eficiente. Isso, né? Aí, procuro ser.
Meire, o que te chamou a atenção, o que te despertou você para estudar comunicação social? Fala para nós. Sou Chico, eu sempre gostei de imagens. Mesmo no ensino fundamental, eu sempre gostei de desenhar. Tinha muita facilidade para desenhar, para fazer cartazes. Eu era a primeira da turma que se prontificava a fazer. Tem que fazer cartaz. Pode Falou deixar em cartaz, a Meire. Isso, e na época tinha uma letra bem bonita e procurava imagem, porque não tinha computador naquela época. Então eu sempre procurava algumas revistas com imagens, sempre gostei disso. E no ensino médio, eu fiz magistério também aqui na época, mas até por falta de opção de ensino médio, porque só tinha contabilidade e magistério. Então, optei pelo magistério. Cheguei a trabalhar algum tempo também. Gostei muito de preparar uma aula, de dar aula. Fazer o plano de aula, né? Isso, achei isso muito legal. Mas depois já tinha essa ideia mesmo de trabalhar com imagens e fui fazer cursinho em Juiz de Fora e fui conhecendo um pouco da área de comunicação. E sempre gostei também de escrever. Fazia redação, minhas notas eram ótimas em redação, o que não era tanto pela matemática, era mais para o lado de humanas. E gostava muito de escrever. Então fui procurando saber que área que era essa que eu poderia me encaixar. E descobri, é comunicação. E dentro da comunicação tem vários vários segmentos. Tem várias profissões, que é relações públicas, publicidade, jornalismo e rádio. Só que em Juiz de Fora, quando eu fiz vestibular em Juiz de Fora, não tinha publicidade, só tinha rádio. E eu com aquela ideia fixa em fazer publicidade, que gostaria de conhecer uma agência de publicidade, ver como é que desenvolve, né, um anúncio, um vídeo de TV, isso tudo era uma coisa assim, bem que a minha imaginação fluía. E aí em Belo Horizonte, fui para Belo Horizonte, fiz faculdade lá e durante a faculdade conheci uma amiga que tinha uma agência de publicidade e comecei a estagiar na agência dela. Ela falou, não, pode ir, não sabia nada e fui aprendendo lá. Tudo era lucro, né? Tudo era. E aí até servia um pouco de chacota para minha turma que falava assim, sei que você está fazendo lá, você não ganha nada. Eu falei, mas eu estou aprendendo. E aí um belo dia ligaram da Rádio Itatiaia perguntando se tinha alguém que queria fazer um estágio lá. Prontamente eu me apresentei, é claro que eu quero ir. E aí que surgiu meu primeiro contato com o rádio. E foi paixão à primeira vista. Você sabe disso, né? Eu sei. Sou testemunho ocular da história. Isso aí. E de lá para cá, né, tem muita história sobre o rádio. Meire, depois nós vamos falar mais de rádio. Tá bom. Quando menina, em casa, qual foi o seu primeiro serviço? O que você fazia para ajudar a mamãe em casa nas tarefas domésticas? Sou Chico, eu me lembro que era um serviço de casa mesmo, arrumar casa, varrer casa, e cozinhar nunca foi meu forte, mas a casa eu sempre ajudava. Seu forte era a mesa, comer. É isso aí. E depois de formada, fez o quê? Trabalhou em quê? Aonde? Fala pra nós. Primeiramente, fiz esse estágio na Rádio Itatiaia, que me deu um orgulho enorme, porque foi a minha carteira, a primeira assinatura da Rádio Itatiaia. Então, isso eu tirava muita onda na faculdade. Foi, poxa vida, ganhava um salário na época. Uma estudante de 18 anos era um dinheiro considerável, né? Ainda mais pela Rádio Itatiaia. E daí terminou o estágio, a agência onde eu estagiava me contratou, assinou minha carteira e eu fui aprendendo ali. Foi quando também eu tive contato com o programa de imagem, que é um programa de computador, que eu passei a trabalhar naquilo. Vi e gostei demais de trabalhar imagem, de fazer anúncio. E depois dali, quando eu me formei, vim para Espera Feliz, voltei porque eu já estava casada. Foi aí, um tempo eu fiquei sem fazer nada, porque né, tinha que cuidar da filha, bem novinha, o bebê, Ana Clara, e surgiu a 93. A nossa querida 93. Essa aí. E aí eu fiquei
tão animada, falei, poxa vida, que bom, eu vou trabalhar na minha área aqui, porque essa área, quando eu comecei a fazer o curso, eu falava, eu não volto para Espera Feliz, porque é de Belo Horizonte para frente, porque realmente aqui não tinha, né, uma rádio, não tinha um jornal, uma televisão, onde que eu ia trabalhar? Verdade. E aí surgiu a 93, que na época não estava trabalhando ainda, e foi o convite do senhor, e aí a gente tem toda aquela história da 93. E depois que não teve como, né, regularizar a situação da 93 como rádio comunitária, eu fui para a prefeitura, na época do Tarcísio, e fiquei na prefeitura um certo tempo, e depois foi quando o padre Edmilson me chamou para ir trabalhar nas rádios em Manhumirim, que já faz 13 anos que eu estou na Fundação Bom Jesus, e nesse meio tempo que eu fiquei lá, começamos a reativar o canal que já estava licitado aqui para a rádio comercial, que é a atual Rádio Café, e a gente batalhou até que nós conseguimos. Foram ao todo 16 anos. O senhor conhece essa história também, né? E eu sempre falo que eu me sinto privilegiada de ter feito esse curso de comunicação e trabalhar na área, porque às vezes você faz um curso e não consegue trabalhar na área. E eu sempre me senti privilegiada, desde a época da 93. Pois é, eu me lembro muito bem quando chegou em minhas mãos o seu currículo. Aí eu fiquei assim, quem que é essa moça? Eu não te conhecia na época. É verdade. Aí o Tarcísio falou, ele mandou Almir, filho de São Pedro Fófano. E aí começou tudo. De rádio para você e para mim também, né? Isso mesmo. E depois, prefeitura. Credivap, você trabalhou na Credivap. Também foi um período que a 93 foi lacrada. Vieram aqui, lacraram os equipamentos e eu fiquei sem trabalho. Nisso, o Tarcísio me chamou para cobrir as férias da Regiane Mota, que ela trabalhava na área de comunicação da Credivap. Exatamente. E eu prontamente fui e fiquei lá 3 meses. Nisso, teve a eleição, ele foi eleito e da Credivap eu fui para a prefeitura. Muito bem. E hoje você trabalha na 98.9. Esse talvez seja seu último emprego, né, Meire? Olha, seu Chico, não tô querendo aposentar agora não. Não, você está muito jovem ainda, mas também não está pretendendo mudar de serviço, não. Pois né? Eu adoro rádio, é uma atividade área, né? Que está dentro da minha área. E o rádio, ele é muito espontâneo, o rádio é muito rápido e dinâmico. O rádio é cativante. Isso, e ele aproxima as pessoas. É o dia a dia, cada dia que você recebe uma mensagem, que eu tenho o programa Palavra e Poesia, que é um programete que a gente divulga aqui na rádio, e às vezes eu encontro com a pessoa na rua, aí eu falo assim, olha, nossa, escutei aquela sua poesia, foi tão bom para mim, que eu estava num período assim, e ela me motivou. Eu falei assim, aí você ganha o dia, porque tocou uma pessoa. E o rádio tem essa facilidade, essa característica de tocar. O áudio toca as pessoas. É verdade. E é muito gratificante isso. Pois é, você, quando chegou na 98, você trouxe já uma bagagem de rádio, né? Que aconteceu junto na Itatiaia e na Rádio 93. Isso, foram experiências muito gratificantes. Pois é. O seu programa é um programa fantástico, né? Poesia, né? Que você se realiza com ele. Isso que você falou, isso é gratificante. Você encontra com a pessoa na rua, ele vem, te aborda e fala alguma coisa do seu programa que ouviu, a poesia tal, que contava a história tal. Isso é fantástico. É verdade, porque o formato dele, quando eu comecei a gravar, foi até uma sugestão do padre Edmilson, porque eu sempre fui muito crítica com músicas. Eu gosto demais de MPB e eu vejo assim, tem tantos cantores e cantores boas, né, que trazem essa bagagem cultural. A música é fenomenal, né? Ela toca, ela incentiva, acalma. E quando eu comecei a fazer, eu falei, como é que eu vou fazer esse formato do programa?
falei assim, eu não vou recitar, porque no momento, quando a poesia é muito longa, você, né, não consegue recitar daquela forma que deveria ser. Então, eu vou ler a poesia e depois coloco a música. E é muito interessante que eu sempre encaixo uma música na poesia. Ou o contrário, às vezes eu falo, eu quero essa música. Aí eu encontro a poesia. E é muito legal quando encaixa perfeitamente, que toca mesmo, a pessoa sente tocada. Isso mesmo, encaixa a melodia aqui com aquilo que você está falando e encaixa no coração da pessoa. Isso aí. A minha amiga, quero até mandar um grande abraço para Silvana, que é minha amiga de longa data. Ela sempre me dá esse retorno. Ela fala, Meire, hoje a sua poesia me valeu muito. Eu falo, Silvana, ganhei o dia. Outro dia eu encontrei com um personagem aqui da comunidade e falou, o Iá, ele me chama de Iá. Rapaz, aquele programa que você fez com o Edmar, eu vivi aquilo, eu senti aquilo, eu conheço aquilo tudo. Eu estava vivendo perto de você aquilo ali. Ele ficou emocionado ao assistir o programa. E tudo que o Edmar falou, ele participou na vida dele. É isso aí, o rádio tem essa função, né, essa característica de sensibilizar, de tocar as pessoas. Verdade, é muito bom. Meire, quando jovem, você praticou algum esporte? Fala para nós. Sou Chico, não tinha... Aqui em Espera Feliz, a gente nem tinha ainda academia, não tinha um lugar para você praticar alguma atividade física. Não tinha poliesportivo também, né? Não tinha. Mas eu me lembro da dona Ledaí, que davam as aulas ali onde é o ginásio Espera Felicense, que a gente chamava de, vamos fazer ginástica. Educação física, ginástica. Então eu sempre gostei. E a bicicleta sempre me atraiu também. Eu tinha uma bicicleta quando criança, mas depois na adolescência não tive mais, mesmo porque eu fui estudar fora, não ficava aqui. Então não tinha muita prática esportiva, não. Só depois de algum tempo que eu passei, adoro, hoje em dia faz parte do meu dia a dia a prática do pedal, que entrei nesse grupo maravilhoso, que é o Elo das Montanhas, e a todo tempo que eu tenho, eu vou pedalar. Para mim é uma terapia. Uma terapia. Adoro. Futebol, você torce por algum clube? Sou Chico, sou bem simpática ao Fluminense. Acho que o Fluminense está em alta agora. O Fluminense ainda mais agora, né? O Aníbal sempre gostou, sempre torceu. E assim, nunca tive muita paciência de assistir. E mesmo porque não entendo muito bem. Tem hora que eu fico criticando as coisas, mas não entendo muito bem da prática. Mas torço pelo Fluminense. Muito bem. Meire, a Igreja Católica festeja hoje os santos Ambrósio de Milão, Fara e Eutiquiano. Você sabia? Não sabia. Pensamento do dia. A justiça de hoje é o amor de ontem. E o amor de hoje é a justiça de amanhã. Meire, tristeza na vida. Você teve aquele momento de algum dia que ficou triste? Sim. Você aborreceu? Vários. As perdas dos meus irmãos. E dos meus pais também. Então deixa a tristeza de lado, vamos falar de alegria. Aquele dia da sua maior alegria, que você se sentiu assim realizada, vitoriosa, por cima da carne seca. Fala pra mim. Me lembro muito bem, foi o nascimento da minha primeira filha e das outras duas também. O nascimento das 3 foi um momento mágico, seu Chico. É incrível, é uma coisa que a gente não esquece jamais. Fenomenal esse momento. Eu falo que a oportunidade de ser mãe é uma dádiva de Deus, né? Foi muito, muito, muito bom. Mas o primeiro filho é emocionante, né? É muito, muito emocionante. Não que os outros não sejam, mas é a primeira experiência. Exatamente. De ser mãe. Os outros já têm o primeiro, né? Isso, que também é um momento igual. Muito importante, sim. Mas é a primeira experiência. Meire, e mais alguma coisa? Sou Chico, uma outra alegria enorme na minha vida foi o nascimento do meu neto, o Otto. Ele é um garoto muito alegre, ele renovou o amor de todo mundo.
É um espetáculo, garota. Ele anima os meus dias, ele alegra os meus dias. Alô, Otto, aquele abraço. Meire, sua preferência musical, seu gosto, fala pra nós. Gosto muito de rock nacional, internacional e também de MPB. Meire, um sonho na vida. Você teve um sonho na vida que já realizou ou ainda está por realizar? Fala pra nós. Sou Chico, eu sempre tive vontade de fazer um empreendimento, que a gente tem um sítio na Forquilha do Rio. Há muitos anos nós compramos. A gente sempre ia pouco lá. E de lá para cá surgiu essa vontade de fazer, de construir uma casa melhor para a gente ficar lá e até depois também para termos um retorno daquilo lá. E esse ano nós conseguimos terminar. Não foi fácil porque obra, você sabe como é que rende, né? Eu sei. Rende e desgasta, né? E foi muito bom porque o lugar é muito bonito e é um lugar que a gente tem ido muito. Quase todo final de semana a gente vai para lá, em meio àquela natureza, tem cachoeiras. Aí você se acha um pouco lá na fazenda da vovó. Sim, e engraçado. E foi uma ideia que o Aníbal teve de fazer uma escada lá que me lembrou exatamente a escada que tem na fazenda da minha avó. Sem planejar, sem nada, remeteu essa lembrança. E é muito bom porque como a gente nasci na área rural, mas eu não vivi lá há muitos anos, vivi 2 anos, e não me lembro, como criança, muito criança ainda. E é um lugar que eu adoro ficar, em meio à natureza, aquela paisagem linda. Realmente foi um sonho realizado. Muito bem. Meire, como você está vendo este mundo louco de hoje, em comparação com aquele mundinho pacato, inocente, da sua infância lá em Iricema, do tempo da fazenda da vovó Olga? Fala pra nós. Olha, Sr. Chico, hoje eu vejo esse mundo muito atribulado. Hoje a gente tem a informação exata, real. Tudo que está acontecendo comunicação, ela extrapola, né? Então, hoje, através das redes sociais, nós temos contato com o mundo inteiro. E é muita informação demais. E isso cansa, gente. Tem hora que você não sabe se aquela informação é verdadeira ou não. Só sabe quantidade de fake news que nos chegam todo dia, através de WhatsApp, através de Facebook, Instagram. Então, o tempo todo você está ligado naquilo. Então, não tem como. A diferença é que antigamente, a gente não tinha acesso a esses meios. Eu me lembro quando a gente mudou para cá, não tinha nem telefone fixo na minha casa. Então, era difícil esse acesso à comunicação. Hoje em dia, não. É exatamente, né? É aquela coisa, a hora que você está aqui, você sabe tudo que está acontecendo, é instantâneo. Tudo que acontece no mundo, você sabe exatamente. Então, isso cansa, porque é muita informação, é informação o tempo todo. E eu vejo, sim, a cada dia isso vai aumentar. E eu penso, será que isso não vai ter um fim? Ou como que a gente vai lidar com isso daqui a 10 anos? Se agora já está tão difícil, né, assimilar tanta informação. É verdade. Eu morei quando garoto, há 70 anos atrás, numa comunidade que não tinha luz elétrica, não tinha nada, televisão, telefone, isso não existia. Sabe o que era nossa comunicação? Mas só recebia comunicação, não tinha como nós fazermos a comunicação. Era um radinho de pilha. O rádio, sempre o rádio. Sempre o rádio. Meire, nas suas andanças neste mundo, desde Iricema, a sua infância, adolescência, aqui em Espera Feliz, Rádio 93, Rádio 98, na Credivap, na Prefeitura, o que mais marcou na sua vida e que ficou gravado para sempre? Fala para nós. Sr. Chico, todos esses lugares por onde passei, eu aprendi alguma coisa. O que mais me marcou até hoje foi essa questão do rádio. Comecei por um breve estágio de 3 meses, mas o que me despertou esse fascínio pelo rádio. E a partir da 93, eu já fui para Manhumirim, e quando eu cheguei em Manhumirim, eu tive a sensação que já trabalhava lá há muito tempo. Tudo certo. E ainda depois de conseguir essa outorga dessa rádio 98, que a semente foi a 93.
Foi que foi a semente que nós lançamos. Luta, né? Isso, que a gente insistiu e não teve como regularizar. Mas aí, plantamos e agora temos a Café brotou. FM. Isso aí. Meire, e o namoro, o encontro com o Aníbal, o casamento? Fala pra nós, como foi que tudo isso aconteceu? Sou Chico, o Aníbal veio para cá. Quando ele veio, eu já estava em Belo Horizonte. Ele já conhecia algumas amigas minhas e um período que eu vim de férias, vim passar aqui, meu aniversário, aliás, conheci ele no dia do meu aniversário, através de uma amiga, e depois nos encontramos nas férias, quando eu vim de férias. E foi aquela, né, bate-papo e a gente marcava alguns encontros com esses amigos em comuns e dali nós começamos a namorar. Foi um período curto, namoramos pouco tempo e logo depois casamos. Muito bem. Meire, falamos tudo ou ficou alguma coisa que não lembramos e que eu esqueci de te perguntar? Se ficou, se você lembrou, quiser falar, a hora é agora. Pode falar. Sou Chico. Acho que deu para a gente fazer recapitular todos os momentos da minha vida. Até pensei que fosse menos, mas foi muito bom. E todas as vezes que a gente fala da gente mesmo, você sempre lembra do outro que fez daquele momento que você viveu, que fez parte daquele momento. E isso é muito bom, porque eu já lembrei de tantos amigos, de tantas pessoas boas que até já partiram e outras que estão aí no meu dia a dia. Muito bom rever isso tudo. Viver novamente, né? Isso aí. Meire, está chegando o final do nosso programa. A entrevista está encerrando. Confesso a você que foi muito boa a nossa prosa. Fiquei imensamente satisfeito. Foi um prazer muito grande, uma alegria maior ainda em recebê-la aqui no estúdio da 98, onde você contou a história de sua vida. Você que talvez nunca pensou que um dia pudesse contar a sua história num programa de rádio, não é verdade? É verdade, Sr. Chico. Apesar de estar no rádio e sempre admirando o trabalho do senhor, eu nunca pensei em ser entrevistada. Mas eu sempre pensei, um dia eu vou entrevistar a Meire. E o microfone da 98 é todo seu para as suas considerações finais e a sua despedida e a sua mensagem final para a comunidade Espera Felicense. Quero ler um poema que eu acho bem apropriado para hoje, 31 de dezembro, o último dia do ano. É um poema que eu já até gravei, mas eu gosto muito. Ele se chama O Ano que Vem. O ano que vem passou ontem lá em casa e disse que o futuro vai ser melhor. Disse que o presente é bom, que é também doído, que o passado pode ter sido ruim, mas que também certamente foi bom, que foi tudo uma mistura. Disse que o futuro assim exatamente o será, alternando as horas duras com as horas doces, os dias de subida pedra acima e os dias de descida e de sombra, de horas de alegria, de muitas horas de tédio, mas sempre um pouquinho mais de tédio do que de emoção. E tudo isso de novo e para sempre, com a diferença de que, no futuro, nós mesmos seremos uma versão melhorada de nós mesmos. Os nossos defeitos sempre um pouquinho mais despiorados. O futuro disse ontem que ano que vem a vida virá com menos partículas de feiura, porque a gente vai estar mais experiente. No futuro, a gente vai estar mais preparado para a beleza já bonita que existe. O ano que vem, tomou um cafezinho com a gente, sentou no sofá, perguntou da família, ficou sabendo das notícias, disse que é preciso prestar atenção para o presente, porque o presente é tudo que a gente tem. Disse que, bem dizer, o presente é o melhor presente que só ganha quem está vivo. Sentado num tamborete na varanda, depois de um silêncio de tanto falar, disse que cuidemos da casa, porque a casa é uma das melhores coisas que temos. Disse que demos atenção para o jardim,
que se ria na cozinha, se enfeite o quarto, que se tome muito banho bom no banheiro, consciente de que o chuveiro é o maior luxo do nosso tempo. Saiu lá de casa, era boca da noite. Findou a visita ontem dizendo que a casa é para o nosso corpo, o que o nosso corpo é para a nossa alma, reveladora de quem somos, de quem podemos ou de quem conseguimos ser. E que para tudo tem uma esperança, ainda que a esperança seja fazer as pazes com tudo que a vida nos dá. De modo que o ano que vem saiu ontem lá de casa rindo, dizendo que o futuro está quase presente e que se deve conciliar com o passado. E que no fim do ano ele chega e que vai estar feliz de nos ver. Esse poema, Sr. Chico, é do Túlio Borges, um cantor e compositor de Brasília. Eu acho fenomenal esse poema e quero desejar a todos um feliz ano novo, um feliz 2024, com muita paz, que estamos precisando de muita paz nesse mundo, e que todos os sonhos se realizem e que nunca percamos a esperança de dias melhores. Com certeza. E que o ano que vem, Meire, seja tão bom ou melhor do que o ano que está encerrando e infinitamente inferior a 2025. Isso aí. E como diz o nosso encantador Vinícius de Moraes, viver cada segundo como nunca mais. E vamos embora, agradecendo a Deus por mais este ano, juntos com vocês, a audiência do programa. Até domingo que vem, né? Ano que vem, neste mesmo horário, com mais uma edição do programa É Pra Matar a Saudade, se o patrão velho lá em cima permitir. Um bom dia, um bom domingo, um feliz ano novo para todos nós. Cicobi Crédito Sudeste apresentou É Pra Matar a Saudade com Francisco Heitor.